Testemunho de casamento restaurado. Me agarrei ao Senhor que me segurava firmemente. Jocélia, como sua jornada de restauração realmente começou? Meu marido terreno saiu de casa inesperadamente, partindo meu coração ao me dizer que tudo tinha acabado. Eu estava desesperadamente procurando livros ou qualquer coisa na internet que me ajudasse a entender o que estava acontecendo e me desse esperança de que Deus traria meu marido de volta. E foi quando encontrei o Ministério RMI e li seus recursos por 3 meses, sentindo-me encorajada antes de encomendar meu próprio material, para poder ter livros em mãos para ler. Recebi os materiais no nosso aniversário e, por acaso, meu marido veio me visitar naquele dia. Ele estava em casa e me perguntou se eu queria comer alguma coisa. Eu tinha lido o primeiro capítulo do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, e isso me ajudou a passar o jantar. Essa foi a ponta de esperança que tive desde que ele foi embora em 1º de abril. 10 meses sem vê-lo, nem notícias ter dele. Deus operou a partir daí, me transformando ainda mais e me ajudando a ser gentil e a perdoar de verdade. Foi um milagre no meu coração, mesmo que ninguém pudesse ver. Como Deus mudou sua situação, Jocélia, quando você o buscou de todo o coração? Somos ensinadas e orientadas a fazer coisas completamente diferentes do que sua palavra diz e do que sentimos vontade de fazer, do que vem naturalmente. Esta é uma jornada espiritual, não apenas rumo à restauração, mas rumo a muito mais, encontrar o nosso marido celestial e nos tornarmos a sua noiva. Nenhum outro ministério ou igreja fala sobre isso. E é por isso que tantas mulheres como eu se apegam e sufocam o seu marido terreno, fazendo exigências em vez de encontrar o amor que realmente buscamos. O Senhor me ajudou a me arrepender do meu egoísmo no casamento e, em geral, como pessoa egoísta. Ele me ajudou a me ver como eu era e esteve presente com sua misericórdia diante do meu coração partido. Ressuscitei minha confiança nele como nunca antes, mesmo sempre tendo me sentido animada por ele ter me salvado, sem saber que havia muito mais que eu estava perdendo: ser sua noiva. Era completamente diferente tê-lo me sustentando assim, como sua noiva. Eu estava aprendendo muito porque o seu amor me envolvia. Interessante também, não fiz dieta nem exercícios, mas perdi muito peso e me senti melhor do que há muito tempo. Isso foi simplesmente uma bênção adicional do meu marido celestial. Jejuei pela primeira vez e descobri um tipo de oração mais profunda do que eu conhecia, falando e ouvindo de verdade, como se estivesse conversando com ele sentado bem ao meu lado. Quais princípios da palavra de Deus, ou por meio de nossos recursos, Jocélia, o Senhor lhe ensinou durante essa aprovação? Aprendi sobre submissão bíblica e sobre confiar em Deus, independentemente da situação. Aprendi a ser grata pelas pequenas coisas, sabendo que Deus é fiel para prover o que precisamos quando precisamos. Aprendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aprendi que Deus não me dará mais do que eu posso suportar e ainda assim pode ser mais do que eu pensava que conseguiria suportar. Aprendi a amar a Deus acima de tudo. Oro para que Deus continue a me dar tantas provações quantas eu precisar para me manter humilde e dependente dele. É sério. Fazer as coisas do nosso jeito não é tranquilo nem alegre, e ele sabe disso. Jocélia, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a superar? Ouvir como eles estavam felizes, sem notícias do meu marido por meses e sem tentar, o que foi difícil no começo. Mas tudo mudou quando encontrei o meu verdadeiro amor.
Meu marido celestial se tornou tudo o que eu precisava e queria. E é assim que comecei a viver assim, sem nenhum sinal de obsessão ou foco no meu marido terreno, foi quando ele apareceu na minha porta. Um dia, depois de voltar a ter notícias dele, fomos almoçar e ele acabou me pedindo o divórcio. Eu não sabia como responder. Ignorei o choque, mas me vi discordando gentilmente por meia hora inteira, até que Deus me fez concordar com ele. E assim fiz. E no momento em que o fiz, o divórcio nunca mais surgiu. Que provação! Meu marido continuou fugindo de Deus por mais um mês ou mais. Mas então Deus, em seu tempo perfeito, salvou meu marido. Depois que ele foi salvo, ele voltou para casa. Estávamos separados havia exatamente 1 ano. Que ano! Josélia, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Penso que deve ter sido a minha mudança de foco do meu marido terreno e colocar não apenas em Deus Pai, mas do seu filho que eu percebi ser meu marido celestial. Assim que ele se tornou tudo o que eu precisava e queria, meu coração foi curado e ficou inteiro novamente. Ah, queridas, com corações abertos e sangrandos, não somos atraentes para nossos maridos terrenos, porque somos carentes e exigentes. Quando isso aconteceu, ele sabia que eu estava pronta para ser restaurada. É isso que digo a todas as mulheres que encorajo. Mulheres que correm para mim, em vez de para ele, não podem ser restauradas, porque se o marido voltasse, elas começariam a se concentrar nele e a afastá-lo novamente. Você recomendaria algum recurso em particular que tenha ajudado você, Josélia? Os recursos que eu recomendaria incluiriam o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Me ajudou muito a aprender a controlar a minha boca. O livro Uma Mulher Sábia, Quanta Ajuda e Esperança. Os vídeos Seja Encorajada, enviadas diretamente de Deus e exatamente o que eu precisava. Eu também esperei para ouvir até terminar o livro de exercícios inteiro. Acho que Deus me abençoou pela minha obediência. Fazer os diários dos cursos e os vídeos foram os recursos mais úteis que encontrei. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Josélia. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Louvado seja o Senhor, meu amor fez. Ele fez o impossível, o que todos diziam que jamais aconteceria. Fui casada por 7 anos com meu marido e meu marido me deixou. Descobri que ele estava envolvido com outra mulher, bebia em excesso. Frequentávamos as igrejas juntos nos últimos anos e ele professava ser salvo, o que agora ele diz ter sido apenas uma experiência emocional. Não temos filhos e então a outra mulher engravidou. No entanto, ela sofreu um aborto espontâneo pouco antes do meu marido deixá-la para voltar para mim. Ele disse que ser infiel e estar com outra mulher era mais do que ele podia suportar. Ele planejava me deixar e construir uma família com ela antes disso. Deus usou toda essa situação para me quebrar completamente. Perdi todo o interesse em tudo, mas me agarrei a ele, que me segurava firmemente. Ele me deu uma canção de amor que eu cantava sem parar. E com o seu amor veio a esperança de que eu precisava quando minha vida era tão sombria e dolorosa. Tanta dor que eu não conseguia enxergar. No entanto, o meu amor me mostrou compaixão e concedeu misericórdia ao meu marido também, ajudando-me a amá-lo quando ele era completamente indigno de amor. Cada mudança não era obra minha. Nem consigo acreditar como seu amor me transformou. Comecei a dar amor aos outros em vez de precisar do amor deles. Josélia, você suspeitava que estava perto de ser restaurada? Não, eu não tinha sido tão egoísta
e não era a esposa que Deus queria que eu fosse. Mas eu não sabia disso até ler os recursos aqui. E ele começar a revelar gentilmente quem eu era. Eu já havia passado por decepções antes, muitas vezes, mas nada jamais me atingiu como esta provação dolorosa. Era o tempo de Deus para que eu fosse a noiva do seu filho. Ele sabia o que eu precisava experimentar o seu amor depois de ter sido quebrada, a fim de me transformar mais à semelhança do meu primeiro amor. Como eu disse, meu marido não entrou em contato comigo durante os primeiros 9 meses, porque eu sabia que Deus precisava me transformar e que a sua fidelidade é o que mais me ajuda a não desistir. Ele usou o Ministério Restaurar para me encorajar. Obrigada a todas. Eu não teria conseguido sem vocês. Li e ouvi vídeos após vídeo. Eu era tão dependente dele e de suas verdades, e embora eu tenha passado por muita dor quando comecei, eu sabia que ele estava me sustentando e isso foi incrível. Ele me tirou do fundo do poço e me elevou ao topo das montanhas. Então, quando meu marido celestial se tornou tudo o que eu queria e precisava, Deus começou a me dar oportunidades de passar tempo com meu marido terreno, depois de tantos meses separados. Então vieram os testes extremos, porque ele dizia a todos que nunca mais voltaria comigo, porque estávamos infelizes juntos. Ele continuava me dizendo o quanto tínhamos nos distanciado e que eu não conseguia enxergar isso. No entanto, eu simplesmente concordei, embora doesse, mas depois eu levava isso ao meu marido celestial e ele me lembrava que ele era tudo que eu precisava. Meu marido terreno também compartilhou coisas que eu não queria saber sobre outra mulher. E foi aí que comecei a orar por ela. Mas no começo estava me matando ouvir o poder que ela tinha sobre ele. Mas eu sabia, do jeito que eu era, não era melhor do que ela. E sem ele, não teria nada a oferecer a ninguém. Deus sabe que isso é verdade. Então aconteceu, perto do Natal, quando meu marido ligou chorando, e eu percebi que ele estava em um estado terrível. Ele não conseguia entender como eu poderia perdoá-lo ou como ele pôde ter feito aquilo comigo. Ele veio naquela noite e dormiu, mas foi embora na manhã seguinte, o que surpreendentemente não me incomodou e até que me deixou feliz, porque eu tinha tempo com meu marido celestial. Aí ele ligou na véspera do Ano Novo. Ele estava sozinho, glória a Deus. E combinamos de nos encontrar no dia seguinte, quando ele perguntou se poderia voltar para casa. Desde que ele voltou, temos trabalhado em nosso casamento, mas agora estou com mais dificuldades do que quando ele se foi. Vejo claramente que é por causa da falta de tempo e foco que posso dedicar ao meu marido. Mesmo assim, sou grata por tudo isso. E dou glórias a Deus sempre que posso para compartilhar o que aconteceu comigo com todas as mulheres que conheço. Explico que superei enormes obstáculos e continuarei a superá-los, a maioria dos quais sou eu e o que nós, mulheres, somos instruídas a dizer e agir. Desde que cheguei aqui, ainda estou aprendendo até hoje a respeitar meu marido, obedecendo assim a Deus e a sua palavra. O que eu nunca tinha feito antes, porque ninguém nunca me ensinou ou corrigiu antes desta aprovação. Agora, quando vejo esse comportamento em outras mulheres, tento corrigi-las com gentileza e amor, o que sempre me dá a oportunidade de compartilhar a esperança finalmente e seus recursos com elas. Vangloriar-me das minhas fraquezas é o que ajuda tantas mulheres a encontrar o caminho para ele e seu amor. Magoei tanto meu marido e só percebi quando ele voltou para casa. Como mulheres, tudo gira em torno de nós. Agora sei que ele foi ordenado por Deus para receber meu respeito, sem dúvida. Quero crescer desta forma também, agora que eu tenho meu amor ao meu lado. Meu marido não bebe mais e nos leva à igreja. Ele até diz que quer que eu seja feliz e tenta me encorajar a me aproximar do Senhor.
Ele parou de ver a outra mulher muito antes de voltar para casa. Foi a misericórdia de Deus para comigo. Então, sim, os maridos também mudarão se lhe dermos espaço enquanto nos concentramos em nosso relacionamento com ele. Meu marido está crescendo e eu não consigo acreditar no que aconteceu depois das nossas primeiras provações, logo depois que ele voltou para casa. Deus é tão bom, meu marido é tão maravilhoso. Quero dizer que não me arrependo de nada disso ter acontecido e espero que Deus receba cada gota de glória. Louve a Deus pelas coisas como elas são, confiando em nosso Pai para fazer a obra enquanto obedecemos humildemente. Jocélia, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar com as mulheres que leem o seu testemunho, promessas que ele lhe deu? Eu lhes disse, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, que te chama pelo nome, sou o Deus de Israel. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Jocélia, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, tento ajudar pelo menos uma mulher nova todos os dias. Peço a ele que me mostre quem ela é e é aí que consigo compartilhar o site do ajudamatrimonial.com. De qualquer forma, Jocélia, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida amiga, não importa o que tenha sido jogado em você, a intenção é quebrá-la para que você encontre seu marido celestial e se torne sua noiva, lavada, curada e completa. Sejam drogas, álcools, uma outra mulher, ou mesmo se a outra mulher estiver grávida, tudo é com o propósito de você encontrá-lo. E se você ainda não foi restaurada, é apenas porque ele precisa de mais tempo para prepará-la. Mas quando estiver, isso acontecerá rapidamente. Então é por isso que você não deve perder um único minuto. Passe todo o seu tempo lendo e ouvindo os recursos aqui, porque é a voz dele que está lhe dizendo. Aprenda a seguir a liderança dele. Ouça a voz dele acima de todas as outras. E uma vez que você for restaurada, ou melhor ainda, antes de ser restaurada, peça a ele para lhe mostrar outras mulheres para ajudar. Então, vanglorie-se de suas fraquezas e ensine a depender dele, a encontrá-la por si mesmo. Então, vai encontrar outra. Esta é uma jornada para a vida toda. E se você precisar orar, Deus continuará lhe dando tantas provações quantas eu precisei para me manter humilde e dependente dele. Falo sério, como eu disse antes.